Oi, oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Mel, eu falo de física, estudos e vida acadêmica e eu estou muito resfriada, então minha voz tá esquisita. Então, assim, hoje o vídeo vai ser ASMR, eu vou falar bem baixinho, porque se eu tentar falar alto, minha voz vai ficar igual a voz daquele comercial da Top Term que passava uns 10 anos atrás no SBT. Eu tá falando baixo, talvez você pegue no sono no meio desse vídeo, me desculpe se isso acontecer. Eu quis trazer um terceiro vídeo sobre relatividade, porque os dois primeiros, muita gente comentou que não entendeu nada, mas gostou do vídeo. E eu não queria que as pessoas assistissem e saíssem sem entender nada, sabe? Eu sei que eu coloquei muitas contas e eu queria realmente colocar contas pra ser um pouco diferente, porque tem muito vídeo aqui no YouTube que é só conceitual e não mostra as contas. Eu quis colocar as contas justamente pra mostrar um outro lado da relatividade. Então, eu vou tentar fazer um vídeo com menos contas, mas ainda assim eu vou falar quais são os termos matemáticos que a gente usa e porque eles são importantes, mas eu não vou me aprofundar tanto neles pra não ficar tão maçante. Eu acho que agora eu oficialmente comecei um novo quadro aqui no canal, então bem-vindos a mais um episódio da nossa playlist de relatividade geral. No vídeo de hoje não vai ser uma quiz comigo, não vai ser uma review do que eu estudei, vai ser basicamente um vídeo explicando o que é relatividade pra você que não fez física, não fez matemática, pra você que talvez esteja no ensino médio ou foi pra outra área e não fez cálculo, não vê física há muito tempo, que assim, eu sei que é uma coisa muito interessante, que muita gente gosta de aprender. Eu vou continuar citando as coisas matemáticas porque eu acho muito irresponsabilidade da minha parte compartilhar a física sem a matemática, porque eu sou muito dessa bolha de divulgação científica há muitos anos e eu percebi que as pessoas, elas tendem a achar que elas dominam a física se você explica a física pra elas de uma forma muito simples, sem matemática, e isso é perigoso. É bom as pessoas entenderem a física, mas não é bom as pessoas acharem que elas podem ser bons físicos sem saber matemática. Isso não acontece. Inclusive, tem muita gente que me pergunta se dá pra fazer física sendo ruim em matemática. E eu acho que isso rende um episódio de O que Marie faria. Você vai ficar bom em matemática se você sobreviver à faculdade de física, essa é a verdade. Então, assim, vou citar os objetos e as coisas matemáticas importantes pra relatividade, mas eu não vou aprofundar muito no que eles são. Porque se você é uma pessoa que só tem interesse em saber relatividade, em conhecer mais sobre física, mas você é, assim, leigo, não sabe matemática e não quer saber a matemática, tá tudo bem, você não precisa estudar mais. Mas se você é uma pessoa que quer ser físico, que quer evolucionar a área, que quer fazer parte da ciência também, você precisa ir atrás de entender esses conceitos e saber como aplicar e o que eles significam. Não dá pra você ser um físico que faz matemática com ChatGPT, isso não existe. Hoje o cenário tá diferente também, porque eu tô gravando no quarto do meu namorado, eu não tô em casa. Ele tá trabalhando agora, então eu tô usando o espaço dele pra fazer os meus vídeos. Inclusive, o headset dele está aparecendo no meu cenário. A relatividade geral, ela é uma teoria geométrica da gravitação. E o que isso significa? Isso significa basicamente que a gente vai usar ferramentas da geometria e do cálculo para explicar o espaço-tempo. Ferramentas em questão, elas já foram citadas várias vezes em outros vídeos dessa série que vão estar aqui nos cards para vocês, se vocês quiserem assistir. Mas eu vou falar das mais importantes nesse vídeo aqui também. Bom, a teoria da relatividade, ela liga diretamente a distorção do espaço-tempo, ou seja, a gravidade, com a presença de matéria e energia em algum local do espaço. Essa relação de distorção do espaço e presença de energia, ela é feita através das equações de campo de Einstein. De um lado da equação, a gente tem termos matemáticos que descrevem como o espaço-tempo é distorcido, qual é o formato daquele espaço-tempo. E o objeto principal que você precisa entender desse lado é o tensor métrico ou a métrica. E do outro lado da equação, a gente tem o tensor de energia-momento, que descreve como é a distribuição de energia e momento naquele espaço. Então, o que essa equação fala é basicamente que aqui a gente tem uma distribuição de energia e isso é igual a um espaço distorcido. Basicamente, de forma muito resumida, muito simplificada, é isso. Através dessa equação, a gente consegue entender como o espaço-tempo se curva na presença de matéria e energia. E isso é o que dá origem à gravidade. A
A teoria da relatividade, ela foi validada muitas vezes, então ela é uma teoria que funciona. Não é só uma ideia, ela é realmente uma teoria válida, concreta, que foi comprovada. Assim, sempre tem uma galera meio maluca de teoria da conspiração que aparece nos meus vídeos, e aí eles ficam tipo, nossa, mas isso nunca foi comprovado. Gente, foi comprovado e não é nem muito difícil de achar. Na verdade, a teoria da relatividade geral, ela foi comprovada pela primeira vez no Brasil, durante o eclipse de Sobral em 1919. A gente vai falar com muito mais detalhes sobre o eclipse de Sobral no nosso clube de membros essa semana, então se você quiser assistir um vídeo sobre como a maior teoria da física, na minha opinião, tá? A relatividade é uma maioral, foi comprovada aqui no Brasil, você pode clicar aqui embaixo e virar membro. O Einstein não começou publicando direto a teoria da relatividade geral. Antes disso, ele publicou a teoria da relatividade especial em 1905. E a relatividade especial, ela tem algumas correções na mecânica clássica que levam em consideração os dois postulados da relatividade. A velocidade da luz é constante, independente do observador, e as leis da física são iguais, independente do referencial. Então, a relatividade especial, ela só adiciona algumas correções na mecânica clássica, como o fator de Lorentz, nada mexendo com gravidade ou se propondo a explicar a gravidade. Então, depois que o Einstein publica a teoria da relatividade especial, ele tenta estender essa teoria para incorporar a gravidade e explicar como a gravidade funciona. 10 anos depois, em 1915, ele publica a teoria da relatividade geral. Então, nem o Einstein conseguiu desenvolver a teoria dele tão rápido, porque assim, ele primeiro desenvolveu a relatividade especial. Se ele publicou em 1905, já fazia uns anos que ele estava pensando sobre isso, e depois ele passou mais 10 anos desenvolvendo os trabalhos dele até publicar a teoria da relatividade geral. Eu acho que eu chutaria aí uns 20 anos estudando física. A bateria do meu microfone acabou e eu não sei em que parte ela acabou, mas eu vou continuar de onde eu acho que parou. Acabou também a bateria do notebook que eu tô lendo o roteiro, então. E está acabando a bateria do meu celular. Eu acho que eu me planejei muito mal pra gravar esse vídeo. Mas enfim, as equações de campo de Einstein, elas são bem complexas e difíceis de encontrar uma solução. Mas, logo depois da publicação do Einstein, no trabalho da relatividade geral, um cientista chamado Karl Schwarzschild encontrou a primeira solução não trivial. A solução não trivial é aquela que não é óbvia, sabe? Porque se você pegar a equação igual a zero, se todas as variáveis forem zero, a resposta também é zero. Isso é uma solução trivial. Uma das, mas a gente queria uma que não fosse trivial. E o primeiro cientista a encontrar uma solução foi o Karl Schwarzschild. A métrica de Schwarzschild, ela descreve o espaço-tempo ao redor de uma esfera maciça, sem carga e sem rotação. Então é uma estrela bem simples. O nosso Sol não pode ser considerado uma estrela assim, porque ele tem uma rotação. E aí existem outras soluções que levam em consideração cada vez mais características da estrela. Então, a métrica de Kerr, por exemplo, descreve o espaço-tempo em volta de uma esfera com rotação e carga. E aí tem outros que descrevem uma estrela com rotação, carga e campo eletromagnético. Tem a métrica de um espaço-tempo plano, sem absolutamente nada, sem nenhum tipo de energia, que é a métrica de Minkowski. É o espaço-tempo sem nada. Depois que Einstein publicou essas equações, vieram muitas outras soluções que são aplicáveis e observadas no universo real. Ok, quais foram as implicações para a física e para a ciência da teoria da relatividade? A teoria da relatividade, diferente da teoria clássica da gravitação, ela funciona para descrever melhor situações extremas. Então, quando as velocidades são muito rápidas, quando os corpos são muito massivos, nesses pontos, a teoria clássica falha e a teoria da relatividade apresenta soluções muito mais próximas do que a gente observa na realidade. Para nível cotidiano, a física clássica ainda funciona muito bem e é até melhor usar ela, porque ela é mais simples de resolver. Situações cotidianas seria tipo assim, velocidade relativa entre dois carros, ou sei lá, energia com rede elétrica. Para tudo isso, a gente usa física clássica mesmo. E obviamente a teoria clássica e a teoria da relatividade diferem um pouquinho em situações a nível cotidiano, mas essa diferença, ela é tão pequena, vai medir a velocidade de um carro com base em capturas de frame, ou não sei, depende, qualquer equipamento que você vai usar para medir. Todo equipamento que você usa para medir uma situação experimental, ele tem uma taxa de erro, uma régua que mede 1 milímetro. A taxa de erro instrumental vai ser metade da menor medida que aquela régua faz. Se ela mede 1 milímetro, é a menor medida que ela tem, o erro instrumental vai ser de meio milímetro, entendeu? É tipo assim, toda medida experimental que a gente faz tem um erro associado. E aí, pra gente medir uma situação
com tantas casas de precisão a ponto da gente ver a diferença nos resultados quando a gente usa a teoria clássica e a teoria da relatividade para situações cotidianas de velocidades bem baixas, mas para vocês terem noção que a velocidade de carro, de trens, por exemplo, é bem baixa. Nessas situações a gente não consegue medir essas velocidades com centenas de casas de precisão, então não faz tanta diferença os resultados tanto da teoria da relatividade quanto da teoria clássica vão ser aproximadamente os mesmos. Então, a teoria da relatividade, ela funciona tanto para situações clássicas quanto para situações extremas em que a clássica não é aplicável. Então, a gente consegue calcular melhor como funciona a velocidade em volta de estrelas, de buracos negros, velocidade para transmitir sinal, transmissão de sinal por satélites que estão em volta da Terra, aparelhos que estão na Terra precisam de correções relativísticas, porque aí a gente já leva em consideração a gravidade, a velocidade da luz em longas distâncias e coisas do tipo. Mas para situações mais cotidianas, velocidade de trem, de carro, circuitos elétricos e tal, a gente não precisa dessas correções porque elas apresentam praticamente o mesmo resultado da teoria clássica. A teoria da relatividade, ela também prevê a existência de alguns corpos celestes, alguns objetos astronômicos que antes a gente não sabia por que existiam ou não sabia que podiam existir. Então, com a teoria da relatividade, a gente consegue explicar a existência de buracos negros, regiões do espaço distorcidas de tal forma que a luz não consegue sair. Ou seja, a velocidade de escape daquele campo gravitacional é maior do que a velocidade da luz. E como nada é mais rápido do que a luz, nada sai de lá. Por isso que se chama buraco negro. Porque se a luz não consegue sair de lá, ela não chega nos nossos olhos ou nos nossos equipamentos pra gente conseguir observar aquele corpo. A gente só vê um lugar escuro. Inclusive, uma observação muito legal de um buraco negro que já foi feita é um espaço literalmente vazio. Literalmente não, né? Ele não tava vazio. Mas é um espaço aparentemente vazio, uma região sem nada, e em volta dele as estrelas sumiam, fazendo meio que espirais em volta desse espaço. Se eu achar o vídeo, eu vou deixar aqui, porque eu acho ele muito legal. Existem diversos tipos de buracos negros e eles são categorizados dependendo da forma como eles se formam, mas isso não é assunto para esse vídeo. Cada ponto infinitesimalmente pequeno do espaço que a gente percorre, a luz, ela percorre uma trajetória diferente. A trajetória da luz, ela vai sempre seguir a geodésica do espaço que a gente está observando. Então, em um espaço plano, a luz seguiria uma linha reta. Em um espaço distorcido, a luz segue a geodésica daquele espaço que é distorcido. Para a gente calcular a geodésica desse espaço, a gente usa essa fórmula aqui. Esses símbolos que vocês estão vendo chamam símbolos de Christoffel. O importante é vocês saberem que a luz segue a geodésica, e a geodésica do espaço está relacionada diretamente com a métrica. E se vocês lembrarem que eu falei lá no começo, a métrica é o que descreve como esse espaço é distorcido, qual é o formato desse espaço, que está ligado diretamente com o tensor de energia-momento, que descreve a distribuição de energia e momento nesse espaço. Então, tá tudo relacionado. A trajetória que a luz segue está relacionada diretamente ou indiretamente com a presença de matéria e energia nesse espaço. Enfim, vamos voltar a falar da geodésica. O campo gravitacional, ele não é, assim, um buraco quadrado. Ele é uma curva suave. Então, em cada ponto dessa curva, a gravidade, ela vai agir de uma forma diferente. Então, a geodésica, em cada ponto, ela é diferente. Quanto mais afastado do centro, mais aberta, eu acho, é aberta, eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas é menos curvada é a curva da geodésica, mais próxima de uma reta ela é. De tal forma que o raio de luz ele pode estar perto de um corpo massivo como um buraco negro, mas não perto o suficiente para a velocidade de escape ser maior do que a da luz. Então ela meio que contorna esse objeto e a gente consegue ver a luz que está em volta do objeto, mas não a luz que passa por dentro dele. E isso é basicamente o horizonte de eventos de um buraco negro. E essa curva que a luz faz, ela pode ser observada também em fotos astronômicas, que a gente consegue ver umas galáxias um pouco distorcidas quando elas estão atrás de uma estrela. E isso é por conta de um fenômeno chamado lente gravitacional, que acontece exatamente porque a gravidade, a distorção de um espaço faz com que a luz percorra uma trajetória diferente. Então, quando a gente consegue captar essa luz, ela vem distorcida, porque ela passou por esse campo gravitacional antes de chegar até aqui. Tem uma foto muito legal, foi registrada pelo James Webb, que é essa aqui. Dá pra ver várias galáxias, estão meio que achatadas nos cantinhos dessa estrela, porque a luz delas veio do fundo, e quando ela chegou perto da estrela, ela foi distorcida. Eu acho isso muito legal, eu adoro essa foto é incrível. Outro fenômeno que
foi possível prever por conta da relatividade geral são as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, elas são basicamente perturbações muito pequenas no espaço-tempo plano de Minkowski. Então a gente pega a métrica de Minkowski, que é do espaço-tempo plano, e adiciona uma perturbação muito, muito pequena. Bom, no espaço-tempo plano, o tensor de energia-momento, ele é zero, porque a gente está falando de um espaço-tempo que não tem matéria e que não tem energia. E quando a gente adiciona essa mini perturbação e iguala o tensor de energia-momento a zero nas equações de campo, elas se reduzem à equação de uma onda tridimensional. Então, o que a gente conclui é basicamente que uma perturbação muito pequena no espaço tem o formato de uma onda tridimensional. Essas perturbações muito pequenas, elas podem ter várias causas. Em 2015, o LIGO, o telescópio, detectou ondas gravitacionais que foram causadas por duas estrelas que estavam orbitando uma outra e eventualmente se fundiram. Só que a órbita delas não estava acontecendo de forma simétrica, era uma órbita assimétrica. Então, assim, se a órbita fosse perfeitamente simétrica, não gerariam ondas que se propagam para fora, entendeu? Como ela era assimétrica, meio que eu não sei como explicar isso de uma forma muito leiga, mas meio que dá uma empurrada no espaço para os lados. E aí a gente conseguiu detectar as ondas causadas por esse colapso em 2015, 100 anos depois da publicação da teoria da relatividade. Bom, a relatividade, ela também é usada como base para modelos cosmológicos, modelos que buscam explicar como o universo surgiu, para onde ele vai, como ele funciona e tal. E eu acho que o mais conhecido, o mais famoso, é o modelo FRLW. São as iniciais dos físicos que estavam envolvidos no desenvolvimento desse modelo. E esse modelo, ele apresenta uma solução exata para as equações de Einstein e teoriza um universo em expansão ou contração e possui as mesmas propriedades físicas em todos os pontos. Então, qual que é a questão com a relatividade? Se ela tem tantas soluções perfeitas que já foram validadas, por que a gente ainda continua estudando relatividade? Porque ela não é tão perfeita assim, ela não apresenta resultados coerentes com os da mecânica quântica quando aplicados na mesma situação. Então aí tá faltando algo em toda a física, pode ser tanto na relatividade quanto na quântica, ou talvez uma área que ninguém descobriu ainda algo importante. Mas a questão é que a relatividade e a mecânica quântica apresentam resultados diferentes para a mesma situação, e isso não deveria acontecer, porque as duas teorias são consolidadas, as duas são provadas como certas, mas elas não apresentam resultados iguais para situações muito extremas. Lógico que a mecânica quântica ela é feita para analisar o muito pequeno e a relatividade geral para analisar o que é muito grande, meio que extremos assim. Só que existem algumas situações em que essas duas áreas elas são inseparáveis. Por exemplo, no centro de estrelas de nêutron, a matéria é tão condensada que não existem átomos. Existe o gás de Fermi e os núcleos dos átomos. E esse gás de Fermi, ele é analisado de forma quântica. Não tem como você analisar um gás de Fermi, um gás de elétrons com física clássica, porque como a gente sabe, não sei se vocês sabem, mas assim, a física quântica, ela explica também o que a mecânica clássica falhou em explicar quando se trata de partículas subatômicas. E elétrons são partículas subatômicas e o comportamento deles é explicado pela mecânica quântica. Um gás de Fermi é basicamente um gás de elétrons. E o núcleo de uma estrela de nêutrons é composto principalmente por gás de Fermi e por núcleos mais pesados de átomos, que são os que têm prótons e nêutrons e tal. Então a gente tem que usar a relatividade para medir a densidade de energia, de momento e a distorção que essa massa toda causa no espaço, e ao mesmo tempo usar a quântica para entender qual é o comportamento desses elétrons que compõem esse gás, das partículas subatômicas que compõem esse núcleo. Existem algumas hipóteses de que dentro do núcleo de estrelas massivas não existam nem prótons e nêutrons mais, existam só quarks livres, então aí é uma parte muito complicada da quântica que, assim, a gente nem vê na graduação, muito, só um pouquinho. Eu não saberia como tratar uma situação de um corpo extremamente denso, só de quarks. Eu não tenho a menor ideia de como tratar essa situação. Então é uma situação extrema, tanto para quântica quanto para relatividade, e a gente ainda não sabe como encontrar uma solução para situações parecidas. Essas duas teorias, elas ainda não conversam muito bem. Não significa que elas estão erradas, as duas estão certas, isso já foi comprovado, mas significa que elas precisam de um complemento. Não sei se é um complemento na relatividade, um complemento na quântica, ou se é um complemento na física inteira, se vai surgir uma área nova, que nem quando Maxwell descobriu o eletromagnetismo. Mas falta algo. Bom, a gente tem, obviamente, muitas hipóteses e muitas teorias que tentam unir a quântica com a relatividade, mas nenhuma delas ainda foi realmente consolidada e realmente comprovada. Existem alguns candidatos, algumas teorias que são promissoras e provavelmente vocês já ouviram falar, que são a teoria das cordas e a gravidade quântica em loopings.
eu não entendo nada dessas duas teorias, mas eu posso buscar entender um pouco melhor se vocês tiverem curiosidade pra entender o que é cada uma e o que cada uma diz. Então, assim, apesar de ser extremamente bem sucedida, a teoria da relatividade, ela tem as suas limitações. Todas as áreas da física e das ciências têm as suas limitações e é por isso que ainda existem cientistas fazendo ciência e tentando estudar coisas novas e coisas diferentes. Áreas como singularidades, buracos negros mesmo, matéria e energia escura ou situações extremas com corpos muito densos e muito pesados ou em partículas muito pequenas. Essas áreas ainda são um pouco nebulosas para os físicos. A gente ainda não sabe muito bem como elas funcionam. E a ideia atual, assim, da física moderna mesmo, a ciência de ponta, o que a física ainda não descobriu, é exatamente essas situações extremas. Lógico que tem muitas outras áreas da física. Tem questões da mecânica clássica que ainda não tem solução, tá bom? Não é só a física moderna, a mecânica quântica e a relatividade que fazem parte do que os físicos buscam entender. Tem muitos fenômenos da mecânica clássica que ainda não têm solução. Por exemplo, o próprio problema dos três corpos. Existe uma série sobre isso, existe um livro, ficou super famoso um tempo atrás, e é uma questão de mecânica clássica e não tem uma solução analítica. Não existe uma fórmula para você resolver o problema dos três corpos, que nem existe uma fórmula para você resolver a atração gravitacional de dois corpos. Muitas áreas da mecânica clássica ainda são muito estudadas, do eletromagnetismo, da ótica, mas da relatividade em especial são áreas relacionadas à cosmologia e a situações muito extremas de corpos muito densos e que envolvem muita mecânica quântica. Bom, é basicamente isso. Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado se você não dormiu com a minha voz até essa parte do vídeo, porque eu estou quase dormindo com a minha voz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser vídeos exclusivos sobre física e sobre outros assuntos um pouco mais aprofundados, considere se tornar membro e, bom, comenta aqui o que você achou, o que você acha, o que você quer para o próximo vídeo. E é isso, obrigado por ter assistido. Até a próxima.